Minha irmã mimada abandonou seus 3 filhos, então eu os criei como se fossem meus. Anos depois, eles me deram dinheiro como uma forma de agradecimento, mas minha irmã exige que eu dê o dinheiro a ela. Olá, pessoal! Vou contar minha história com bastante drama familiar. Então preparem-se. Eu tenho 48 anos e minha irmã mais nova, Diana, tem 46. Nós nunca nos demos bem. Ela sempre foi snob e desagradável, então nos separamos logo após o ensino médio. Eu decidi continuar estudando, enquanto ela foi morar com um namorado rico. Meus pais nunca teriam condições de pagar um aluguel para ela morar sozinha. Ela deixou claro para eles que não se importava com a opinião deles e faria o que quisesse. Então, eles a deixaram em paz. Diana teve filhas gêmeas aos 20 anos e um filho aos 21 anos, enquanto morava com o namorado. Meus pais ficaram felizes, mas preocupados, pois ela tinha muitas responsabilidades e não trabalhava, dependendo totalmente do dinheiro do namorado. Ela nunca se casou com ele, o que eu considero um erro, pois teria direito à pensão se eles se separassem. Eles terminaram depois que ela descobriu uma traição. Felizmente, ele pagava pensão alimentícia, mas optou por não ser pai e assinou a desistência dos direitos paternais. As meninas tinham 3 anos na época e o menino, apenas 2. Depois disso, Diana ficou completamente sozinha e precisou de toda a ajuda possível. Apesar do nosso relacionamento ruim, decidi ajudá-la, principalmente pela pressão dos meus pais. Eu tinha um bom emprego, mas não o suficiente para sustentar nós 4. Mesmo assim, meus pais e eu dávamos um pouco de dinheiro todo mês, e eles conseguiam se virar. Diana teve dificuldades nos primeiros meses, pois não tinha diploma nem experiência profissional. Teve que começar de baixo e subir na carreira, dedicando muito tempo ao trabalho. Mas isso era difícil, pois também tinha que cuidar dos filhos. Não podia simplesmente deixá-los em casa. Contratar uma babá era caro demais, então dependia de mim ou dos amigos. Meus pais também trabalhavam e contribuíam financeiramente, então não podiam ficar em casa com as crianças. Ela não tinha amigos que cuidassem dos filhos enquanto trabalhava, pois todos tinham suas próprias vidas e empregos. Como resultado, ela se limitava a empregos com salário mínimo e horário flexível, para voltar para casa rapidamente e evitar pagar babá por muito tempo. Essa situação continuou por alguns anos, e acredito que Diana começou a detestar os próprios filhos, vendo-os como obstáculos para o seu sucesso. Ela dizia que eles eram a única coisa que a impedia de progredir. Eu a visitava de vez em quando, não por ela, mas pelas crianças, para garantir que estivessem bem. Eu não tinha um bom relacionamento com ela, mas não era cruel o suficiente para deixar crianças inocentes sofrerem por causa das más decisões da mãe. Então meus pais e eu visitávamos as crianças regularmente. Elas sempre reclamavam dos maus tratos da Diana, que as castigava por pequenas infrações e as agredia simplesmente por serem crianças e tentarem se divertir. Era uma vida terrível para todos, e eu esperava poder ajudá-las tirando-as dali e ficando com elas. Mas não podia, pois Diana era mãe legal e eu não tinha autoridade legal sobre eles. Além disso, ela recebia a pensão do ex e fazia o possível para se sustentar. Eu sentia pena dela, mas ainda mais das crianças. Diana começou a namorar outros homens, o que piorou as coisas. Cada vez que um relacionamento falhava, ela culpava os filhos. Estava convencida de que assim que os parceiros descobrissem que ela era mãe de 3, abandonariam o relacionamento. Acredito que isso acontecia porque ela nunca mencionava os filhos nos estágios iniciais do namoro, só falando deles depois de 1 ou 2 meses, o que parecia desonesto. Tentei explicar isso várias vezes, mas ela estava convencida de que era rejeitada por ter filhos. Ela implicava com eles, lembrando-os de como o pai os abandonara e ameaçando deixá-los também se não se comportassem. As crianças tinham medo dela, e a infância delas foi marcada pelo narcisismo da mãe. Isso continuou por anos. Várias vezes considerei pegar as crianças e fugir com elas, mas não podia. Não podia pedir a guarda ou denunciá-la, pois, embora as ações dela fossem erradas, não justificavam tirar as crianças dela. Então a situação permaneceu, e as crianças eram gratas por me terem na vida delas. Meus pais eram velhos demais para serem amigos delas, mas eu estava sempre lá quando precisavam. Elas nunca podiam contar para a mãe sobre seus problemas, mas sempre podiam recorrer a mim, o que faziam sempre que tinham problemas com a escola, os estudos ou até com a Diana. Elas me procuravam, e eu apreciava a confiança delas. Não é surpresa que ao completarem 18 anos, decidiram sair da casa da mãe e morar comigo. Diana ficou claramente insatisfeita e tinha muito a dizer. Disse que havia desperdiçado 18 anos da vida criando aquelas crianças só para elas a abandonarem no final. Ela foi muito desagradável, dizendo que se eu quisesse tanto criar os filhos dela, deveria ter intervindo antes, em vez de assumir depois que o trabalho estava basicamente feito. Eu queria dizer a ela que ela não os havia criado de verdade.
que eles basicamente se criaram, porque ela estava sempre trabalhando ou saindo com homens que acabavam a abandonando depois de descobrirem que ela tinha 3 filhos. Ela não tinha ideia de quais deveriam ser suas prioridades, e era claro porque as coisas acabaram como acabaram. As crianças escolheram a pessoa que realmente esteve lá por elas em vez da pessoa que sempre as torturou e repreendeu. Como ela não conseguia encontrar ninguém e era infeliz em sua vida, era evidente que não tinha ideia de que estava prejudicando os filhos porque estava sofrendo. No entanto, eu não queria jogar isso na cara dela, porque sabia que devia ser desagradável para ela, e por isso estava descontando em mim. Então eu fiquei quieta, e foi isso. Depois disso não nos comunicamos mais. Os filhos dela optaram por deixá-la ir morar comigo. Ela também escolheu cortar laços com todos e parar de falar com qualquer pessoa, incluindo meus pais. Isso foi estranho, porque eles não tinham feito nada para merecer. Acredito que o fato de eles não terem ficado do meu lado contra ela quando meus sobrinhos optaram por morar comigo a irritou, então ela os excluiu também. 7 anos se passaram, e todos estão bem agora. Não sei o que Diana tem feito, mas sei que os filhos dela estão bem. Meu sobrinho fez faculdade de medicina e agora é pediatra. Uma das minhas sobrinhas se formou em literatura e agora é professora, e a irmã gêmea dela tem um salão de cabeleireiro. Ajudei todos a obter empréstimos comerciais e os financiei da melhor maneira possível. Estou muito orgulhosa deles, porque eles percorreram um longo caminho desde sua antiga casa. Agora moram separados. Só ficaram comigo por 4 anos, e mesmo assim não era como se estivessem morando comigo, porque geralmente estavam fora na faculdade e só voltavam de vez em quando. Acredito que não queriam voltar para a casa de Diana, onde não se sentiam queridos. Faz 2 anos que todos se mudaram e estou muito feliz por eles. Nunca esperei nada em troca pelo que fiz, porque realmente acreditava que era a coisa certa a fazer. Eles eram apenas crianças, e por pior que as coisas fossem entre mim e minha irmã, eu nunca poderia ser insensível a eles. Sempre tive um carinho especial por eles, especialmente porque nunca tive filhos nem me casei. Não era a minha praia, mas para eles eu queria estar lá como uma figura materna, porque o pai não estava por perto e bem, todos sabemos quem Diana era. Eles precisavam de alguém, e meus pais eram velhos demais para a função, então eu me apresentei. Isso é tudo o que fiz. Nunca esperei nada em troca, mas sou grata por eles serem o tipo de filhos que acham que eu mereço um presente de agradecimento pelo que fiz, mesmo que eu não ache que foi algo que exigisse compensação. Apreciei o gesto deles. Há cerca de uma semana, comemorei meu 48º aniversário com amigos e familiares, incluindo meus sobrinhos. Eu me diverti muito, e meu sobrinho foi gentil o suficiente para organizar tudo para mim. Apesar do meu desejo de pagar por tudo, ele insistiu em cobrir o custo, porque agora ganha dinheiro suficiente para fazer coisas por mim e mostrar seu apreço. Depois da festa, os 3 me sentaram para conversar. Disseram que agora que estavam todos financeiramente estáveis, queriam expressar sua gratidão me escrevendo um cheque coletivamente. Tentei explicar que era desnecessário, porque ainda trabalhava e podia me sustentar, mas eles insistiram. Disseram que não se tratava de pagar uma dívida, eles nunca poderiam me recompensar pelo que eu havia feito por eles, já que não se tratava de dinheiro, mas do incentivo e da fé que eu lhes dera, o que eles nunca poderiam retribuir totalmente. Aquela era a humilde tentativa deles de mostrar seu apreço. Fiquei profundamente comovida com o ato genuíno deles e quis compartilhá-lo nas mídias sociais. Só queria agradecê-los por tudo que estavam fazendo por mim. Minha irmã e eu não nos falávamos há anos, então não achei que ela se importaria. Eu estava bloqueada em todas as plataformas e presumi que ela não veria, então achei que estava tudo bem. Diana nunca havia entrado em contato ou perguntado sobre o bem-estar dos filhos depois que eles saíram de casa. É verdade que foram eles que romperam com ela primeiro e foram morar comigo, mas a culpa foi dela. O mínimo que ela poderia ter feito era mostrar interesse pela vida deles e tentar ser uma figura materna para compensar suas falhas, mas, para ser honesta, ela não parecia se importar com a perda de comunicação, então imaginei que ela estava bem. De qualquer forma, após aquela postagem, recebi uma resposta dela há alguns dias. Não estava esperando, porque, como disse, não nos falávamos há 6 anos. No entanto, deveria ter previsto que assim que ela percebesse que os filhos estavam financeiramente seguros, começaria a farejar como um cão de caça, tentando descobrir quanto dinheiro poderia obter deles. Em sua resposta, ela afirmou que tinha visto a postagem e queria conversar sobre os filhos. Reconheceu que havia cometido erros no passado e não tinha sido uma boa mãe para eles, mas se sentia compelida a se dar outra chance. Disse que sentiu muita falta deles nos últimos 6 anos. Não sei quanta verdade há nessa afirmação, porque se realmente sentisse falta deles, poderia ter entrado em contato comigo pelo menos uma vez. Ela pediu que eu conversasse com os filhos e ajudasse a preencher a lacuna entre eles, já que eles respondiam bem a mim. O momento foi estranho, então a ignorei.
No entanto, como eu não reagi, ela me ligou à noite e eu explodi. Ela insistiu que eu a ajudasse a se reconectar com os filhos, mas eu me recusei. Eu estava bem ciente de que ela estava apenas atrás do dinheiro deles, não porque realmente se importasse com o bem-estar deles. Se realmente se arrependesse do que havia feito, teria entrado em contato com eles diretamente em vez de falar comigo. Ela não conseguia abrir mão do orgulho e do ego por um único segundo. Ainda esperava que os filhos entrassem em contato com ela, apesar de ter sido ela quem cometeu o erro. Era incrível como ela se achava no direito. Ela tentou discutir comigo, argumentando que não estava atrás do dinheiro deles, que era ofensivo da minha parte sugerir isso. Eu garanti a ela que não estava insinuando nada, era tão óbvio. Me senti horrorizada e repulsiva pelo que ela estava fazendo. Então ela me acusou de roubar tudo dela, alegando que já havia roubado os filhos dela e agora estava roubando suas riquezas. Eu a informei que não precisava do dinheiro e que inicialmente hesitei em aceitar o cheque, mas agora eu aceitaria tudo porque ela não o merecia. Agora ela está chorando nas mídias sociais, contando a todos o que eu disse e tentando me fazer parecer má. Alguns parentes dizem que eu fui longe demais com o que disse, que sou gananciosa e que devo um pedido de desculpas a ela, o que é absurdo. É por isso que estou aqui para perguntar se estou errada por dizer à minha irmã que ela não merece o dinheiro que os filhos decidiram me dar. Como alguns me aconselharam, contei a situação para meus sobrinhos. Eles me informaram que tinham ouvido sobre isso de alguns parentes e tinham considerado falar comigo, mas não tiveram tempo. No entanto, depois que os chamei e conversei com eles, me disseram que acreditavam que eu fiz a coisa certa. Meu sobrinho foi franco sobre suas opiniões, afirmando que nunca havia pensado na mãe como uma figura materna em toda a sua vida. Ele sempre me culpou porque ela nunca esteve lá para ele, e minhas sobrinhas concordaram. Ele sempre foi o mais franco do grupo, então era previsível que tudo isso viesse dele. Minhas sobrinhas estavam emocionadas demais para falar, mas ele estava muito bravo e chateado. Ele explicou que Diana só falou comigo porque ela nunca fez o mínimo por eles. Isso apesar de receber pensão alimentícia do pai deles, e mesmo assim ela os humilhava e os fazia se sentir horríveis por simplesmente existirem, o que não era culpa deles. Eles acreditam que eu fiz a coisa certa e me informaram que não entrarão em contato com a mãe, independentemente do que aconteça. Eles também acreditam que eu devo me defender e explicar meu lado da história online agora que Diana decidiu falar negativamente sobre mim nas mídias sociais. Eles acreditam que essa é a maneira mais eficaz de transmitir a mensagem. Portanto, é isso que farei. Estou feliz que eles optaram por ficar do meu lado nisso, porque meus pais estão se mantendo fora disso e disseram que não querem se envolver. Diana nunca falou com eles depois que os filhos a excluíram, o que eu acho estranho. A abordagem educada dos meus pais para esse problema me parece estranha, visto que eles não se comunicam com Diana há 6 anos. Fiquei decepcionada, mas pelo menos meus sobrinhos me apoiam. Muitas pessoas me perguntaram por que eu não pedi a guarda e tirei as crianças de Diana se eu sabia que ela era uma mãe ruim e os estava maltratando. Mencionei no meu relato que, embora as ações dela fossem erradas, não constituíam tortura, abuso ou negligência. Ela era constantemente dura com eles e não estava emocionalmente presente para os filhos, então, embora eu pudesse ter entrado com um pedido de guarda, era improvável que eu conseguisse a guarda das crianças. Os tribunais geralmente incentivam as famílias a permanecerem juntas e, neste caso, eles já haviam perdido o pai. O pai os havia abandonado, deixando-os apenas com a mãe como pai biológico. Naturalmente, o tribunal iria querer que a família permanecesse unida. Eu sabia que se eu entrasse com uma petição contra ela, ou tomasse medidas legais contra Diana, ela garantiria que eu nunca mais os visse. Ela se certificaria de levar as crianças para longe de mim. Já era improvável que eu conseguisse tirar as crianças dela e obter a guarda total, então isso as colocaria em uma situação perigosa. É por isso que decidi jogar pelo seguro, mantendo contato com eles e estando disponível para eles o tempo todo. Não sei se foi a coisa certa a fazer a longo prazo, mas na época parecia a única opção. Talvez houvesse outras maneiras de lidar com isso, mas era tudo o que eu conseguia pensar. Então fiz o que achei certo. Foi difícil para mim e por anos, me perguntei se deveria pedir a guarda ou tirar as crianças dela e realocá-las, mas não há como saber o que poderia ter acontecido, e achei que era melhor para as crianças ficarem com a mãe e manter contato comigo e com meus pais do que arriscar qualquer coisa nessas circunstâncias. Espero que isso responda às perguntas que a maioria das pessoas tinha para mim. Talvez eu tenha parecido a vilã pelo que fiz, mas não me importo. Sei que as crianças estão bem na vida e fiz tudo o que pude para mantê-las felizes e seguras. Eu sempre estive lá por eles, portanto não me sinto culpada por nada. Faz uma semana desde a mensagem de Diana, e hoje recebi muitos telefonemas de familiares e pessoas que falaram com ela. Eles estavam apontando meus erros e me repreendendo.
Estava ficando muito cansativo, e eu estava atolada de trabalho, por isso não consegui postar antes, mas hoje decidi que já chega. Depois de uma breve conversa com meus sobrinhos, decidi finalmente fazer uma postagem que compartilhasse meu lado da história, bem como, de certa forma, o deles. Não acho que ninguém na família percebeu o quanto essas crianças passaram quando crianças. Quantas provocações tiveram que suportar todos os dias simplesmente porque Diana optou por engravidar cedo e largar tudo pelo namorado na época. Mesmo depois disso, ela continuou culpando os outros por suas próprias ações e tentou parecer como se estivesse fazendo tudo ao seu alcance para fazer o melhor pelos filhos. Mas, na realidade, ela nunca esteve presente para eles. Já que ela estava dizendo a todos que eu havia roubado seus filhos dela e agora estava roubando uma fortuna dela, agora que seus filhos estavam bem financeiramente. Achei que as pessoas mereciam saber a verdade, não apenas sua versão distorcida dos eventos, na qual ela era a vítima em vez da pessoa que atormentou a todos. Eles já me julgaram por vários motivos, já que só conheciam o lado dela da história e simpatizavam com ela, mas na realidade, eu merecia compartilhar meu lado da história, assim como seus filhos. Então, digitei tudo algumas horas atrás e publiquei a postagem. Até agora, ela não disse nada para mim, e as únicas mensagens que recebi foram de parentes que estavam me julgando antes. Eles mudaram de ideia repentinamente e estão tentando se desculpar por me julgarem cedo demais, mas francamente, isso não significa nada para mim. Eu só queria que eles soubessem a verdade. Não me importo com o que eles pensam de mim, mas era importante para mim dizer a verdade, compartilhar como Diana lidou com seus filhos, e é por isso que eles não estão mais em contato com ela. Enfim, agora que tudo acabou, estou pronta para seguir em frente. Honestamente, não quero mais nada com Diana, e estava perfeitamente contente nos últimos 6 anos, quando ela não entrou em contato comigo. Acredito que o mesmo pode ser dito para os filhos dela também. Não entendo por que ela sentiu a necessidade de criar tanto drama. Se ela quisesse dinheiro, poderia ter pedido em vez de fingir que queria outra chance na maternidade. Passou-se um dia desde que escrevi aquela postagem. Diana pode ter acordado hoje e decidido se vingar de mim. Em vez de entrar em contato comigo diretamente, ela ficou mais dramática e começou a comentar naquela postagem, tentando fazer parecer que eu estava mentindo. Mas isso não ia funcionar. Obviamente, assim que ela tentou reagir, seus filhos começaram a comentar e responder a ela, lembrando-a de episódios específicos da infância deles em que ela tinha sido cruel com eles. Isso durou cerca de 1 hora, e eu não me senti mal por isso. Ninguém mais se sentiu, porque meus sobrinhos e eu estávamos curtindo todo o processo. Eles estavam humilhando-a totalmente, e não havia como ela escapar disso, já que cada mentira que ela tentava dizer para me fazer parecer mal era descoberta. Estou feliz por ter escolhido fazer isso no fim de semana, caso contrário, poderíamos não ter conseguido responder tão rapidamente. De qualquer forma, isso durou cerca de 1 hora, e então ela começou a excluir seus comentários para que ninguém pudesse pegá-la em suas mentiras. No entanto, era tarde demais, porque muitos outros já haviam percebido o que estava acontecendo na seção de comentários, e acredito que ela começou a ser chamada por suas ações por outras pessoas. Ela começou a apagar seus comentários e voltar atrás em tudo que disse, e então ela me bloqueou. Ela também bloqueou seus filhos. Imagino que foi sua maneira de se render, e estou feliz que ela tenha feito isso, porque ela teria perdido em uma briga conosco. Claramente temos a vantagem aqui moralmente ou de outra forma. Acredito que excluir os comentários seria o fim de nossa conexão, mas ela escolheu entrar em contato comigo pessoalmente também. Ela me enviou uma mensagem dizendo que esperava que eu estivesse feliz agora que eu a havia apresentado como monstro e todos a odiavam. Foi muito irônico vindo dela, porque era exatamente o que ela estava tentando fazer comigo primeiro. Ela começou, e agora, quando eu quis retribuir a ela, ela não consegue aceitar. Não entendo por que as pessoas tentam distribuir quando sabem que não conseguem receber em troca. Simplesmente não cause drama se você não quiser ser responsabilizado pelas consequências. De qualquer forma, ignorei essa mensagem, e é isso que todos nós faremos pelo resto de nossas vidas, porque ela não vale mais a nossa atenção. Ela provou isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais relatos incríveis. E aí, o que você achou da atitude da Diana? Ela estava certa em cobrar o dinheiro de volta? A autora fez certo em não devolver? E os filhos? O que acha das atitudes deles? Deixe sua opinião nos comentários. E não pare por aqui. Confira os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá você encontrará links para nossos vídeos mais populares, além das nossas playlists. Até a próxima!